Olá! O meu convite hoje é para darmos uma pausa, respirarmos fundo e adotarmos um ritmo mais tranquilo, bem sem pressa. Vamos explorar juntos um território fascinante e muitas vezes bem doloroso, a nossa própria mente. Só que dessa vez não vamos ficar apenas no campo abstrato, não. Nós vamos olhar para o nosso funcionamento psíquico como um sistema estruturado. A gente vai tentar decodificar aquele maquinário matemático que roda por trás dos nossos momentos de maior limite emocional. Então vamos mergulhar nisso com bastante calma. Pensemos juntos na seguinte cena bem cotidiana. Alguém preso num trânsito horrível, com estresse ali no limite, e de repente acontece uma explosão absoluta de raiva. Gritos, murros no volante. A nossa reação imediata, quase instintiva, é o julgamento moral, não é verdade? A gente logo pensa que a pessoa perdeu a cabeça, que enlouqueceu. Mas e se estivermos olhando para isso do jeito errado? E se essa explosão não for exatamente uma perda de controle, mas sim uma equação matemática incrivelmente precisa, executando o seu cálculo de forma impecável, justamente para evitar que a mente da pessoa literalmente entre em colapso? Para entender isso melhor, precisamos tentar visualizar essa estrutura operando. Vamos imaginar nosso ego não como uma entidade filosófica, mas como um processador central de um computador mesmo, operando como uma função matemática, o famoso f de x lá do pesquisador Valdir Soares. E detalhe, ele não está em repouso. Esse nosso processador está sendo constantemente espremido, quase esmagado. De um lado, a gente tem os ataques daquelas bolhas explosivas do nosso id, que são os nossos impulsos mais selvagens e primitivos. Do outro lado, vem o peso da culpa e das pesadas cobranças do nosso superego. Ou seja, o ego não é aquele dono tranquilo da razão. Ele é mais um gerente desesperado, tentando apagar incêndios psíquicos em tempo real, enquanto é bombardeado sem parar por uma carga implacável de estímulos do mundo exterior, representados pelo Epsilon. E essa visualização nos obriga a mudar de perspectiva. A nossa personalidade não é um dado estático. Ela é um sistema extremamente complexo e dinâmico, que tenta se adaptar o tempo todo. É basicamente a interação constante entre os nossos fatores inatos, sabe? Aquele nosso hardware de fábrica, tipo a nossa capacidade de amar ou aquela inveja latente, com os fatores que nós fomos adquirindo ao longo da vida, que seria o nosso software, as nossas âncoras emocionais lá da infância. E todo esse sistema precisa interagir e se adaptar, milissegundo a milissegundo, num breve instante T, a uma enxurrada de estímulos internos e externos. É literalmente uma máquina operando sempre no seu limite de processamento. E o que seriam exatamente esses estímulos externos que bombardeiam a nossa máquina? O psicanalista Wilfred Bion dá um nome bem específico para isso: elementos beta. A definição clínica é bem reveladora. Não estamos falando de pensamentos organizadinhos, não. São dados sensoriais brutos, emoções totalmente selvagens e corrompidas. Imaginemos, por exemplo, a cólica de um bebê recém-nascido. O bebê não tem raciocínio lógico para entender que aquilo é só uma dor física. Aquilo bate na mentezinha dele como um meteoro de pânico, uma sensação de aniquilação e terror puro, sem nenhum significado atrelado. É um código indigesto que ameaça de fato travar o sistema inteiro. Pois bem, se a nossa mente recebesse apenas esses impactos aterrorizantes, aconteceria o que a gente chama na informática de tela azul, não é? O sistema daria uma pane geral. Mas, para evitar que isso aconteça, nós temos um mecanismo vital: a função alfa. Voltando à nossa analogia matemática, essa função alfa mora bem ali no nosso processador central, o f de x. A missão silenciosa e diária desse processador é uma questão de sobrevivência emocional. Ele atua como uma espécie de aparelho digestivo da mente. Ele precisa capturar aquele código corrompido de terror bruto e traduzir, transformar aquilo em algo que a nossa consciência consiga tolerar e ler sem entrar em curto-circuito. Quando o nosso processador faz o seu trabalho direito e consegue dar conta do recado, ele converte aquele pânico cego nos chamados elementos alfa. E aqui, finalmente, o alívio toma o lugar do terror. O elemento alfa já não é mais assustador. A dor bruta foi processada, empacotada e transformada numa imagem mental, num sonho, numa memória ou num pensamento articulado. É graças a essa digestão constante, sem a qual não sobreviveríamos emocionalmente, que a gente consegue verbalizar uma preocupação lógica de forma saudável em vez de simplesmente paralisar de pânico. Mas aí surge uma dúvida muito natural. Se a gente nasce apenas com esses instintos caóticos, como é que o bebê instala esse processador? Porque ninguém já vem com o sistema operacional rodando redondinho. Isso acontece por meio do que o Bion chama de reverie. Basicamente, quem cuida desse bebê, geralmente a mãe, atua como um processador terceirizado.
Ela recebe o terror absoluto da criança, absorve esse elemento beta, usa sua própria função alfa de adulta para digerir aquilo e devolve para o bebê em forma de calma, de afeto, de colo. E ao fazer isso repetidas vezes, o bebê não só recebe o alívio imediato, como ele começa a internalizar esse processo. É como se ele fizesse o download e copiasse o software da mãe, aprendendo aos poucos a se acalmar sozinho para o resto da vida. E é bem aqui que a inteira relação entre as ideias psicanalíticas do Bion sobre a grade e a equação matemática do Valdir se torna didaticamente perfeita. O Bion criou essa grade para mapear a evolução do nosso pensamento, que é um caminho contínuo. Tudo começa lá embaixo, no degrau mais primitivo, a linha A, com o caos puro dos elementos beta. Quando o nosso processador afixizage, ele eleva essa matéria-prima para a linha B, transformando tudo em elementos alfa. A partir desse alívio inicial, a mente ganha fôlego, ganha um trampolim para tecer narrativas complexas e sonhos lá na linha C, e subindo passo a passo nessa estruturação incansável, a gente alcança o topo, a linha H, que é justamente o pensamento matemático abstrato. Ou seja, a própria equação do Valdir, que estamos usando para tentar entender a mente, é o nível mais evoluído desse processamento. É a nossa mente ganhando a capacidade de mapear a si mesma. Agora, vamos trazer isso para uma aplicação prática que a gente vê muito na clínica. Processar realidade e buscar conhecimento verdadeiro exige o que o Bion chama de ELOK, o conhecimento genuíno, autêntico. E vamos ser sinceros, isso dói. Envolve lidar com a realidade, aceitar lutos, frustrações e as nossas falhas. Mas às vezes a carga emocional é simplesmente pesada demais para o nosso sistema suportar. É aí que a mente se defende fugindo para o elo -K, caindo na famosa coluna 2 da CRAD. Aqui acontece uma coisa muito interessante e até assustadora, que é a intelectualização usada como defesa. O Bion chama isso de canibalismo psíquico. Pensamos num exemplo bem comum. Alguém que passa por um divórcio muito brutal e, em vez de chorar, viver o luto e sentir a dor real, passa a devorar livros de psicologia e a usar jargões terapêuticos de forma fria para diagnosticar o parceiro. A pessoa usa a teoria não para entender de verdade, mas como um escudo estéril. Ela finge que está buscando a verdade, mas está só erguendo uma barricada intelectual para esvaziar a emoção e não precisar sentir aquela dor insuportável. Mas e quando nem essa barreira intelectual dá conta do recado? Afinal, o nosso maquinário não é de ferro. Existe uma força devastadora, um verdadeiro vírus no sistema, chamado inveja primária. E não é aquela invejinha comum de querer as coisas dos outros, não. É um ódio arcaico, muito profundo e destrutivo contra a existência de qualquer coisa boa que a nossa mente não consiga controlar. E esse vírus ataca ativamente o nosso processador, a função alfa. O sistema passa a odiar o contato com a realidade. Ele pega os pensamentos bons e complexos, estilhaça tudo e reverte aquilo de volta para um verdadeiro lixo radioativo emocional, que é o caos absoluto dos elementos beta. A mente literalmente entra em colapso. E como é humanamente impossível sobreviver com lixo radioativo dentro da própria cabeça, o sistema tenta, desesperadamente, evacuar essa toxicidade para algum lugar na realidade física. Nas nossas relações humanas comuns, no dia a dia, isso ganha um nome clínico: identificação projetiva. Vamos detalhar isso com calma. Pensemos numa dinâmica normal de casal, onde uma das pessoas não está conseguindo processar o seu próprio desespero interno. De um jeito totalmente inconsciente, essa pessoa começa a provocar, a irritar e a hostilizar o parceiro de uma forma insuportável. Ela cutuca e alfineta até o parceiro perder completamente a razão e explodir de fúria. E o que aconteceu aqui, do ponto de vista clínico, é fascinante. Aquele sistema mental em colapso simplesmente terceirizou a loucura. Ao fazer o parceiro gritar, a pessoa evacuou os seus elementos beta não digeridos direto para a mente do outro. Ela usou a pessoa que está ali do lado como um verdadeiro disco rígido externo, uma lixeira emocional para garantir a sua própria sobrevivência matemática naquele momento de crise. E assim, a nossa equação se amarra de uma forma implacável. Tudo que o nosso sistema processa, os estímulos internos, os bombardeios externos, as falhas de conexão, as defesas intelectuais, tudo isso vai culminar num resultado, num output observável, num momento exato, naquele breve instante T que mencionamos lá no início. A variável y que sai lá na ponta da equação é exatamente a atitude visível, o comportamento exato, num determinado milissegundo, no meio de todo esse esforço gigantesco e ininterrupto do nosso sistema, tentando se adaptar, processar e, no fim das contas, sobreviver à realidade. O ponto fundamental dessa nossa conversa toda é o seguinte:
O y da equação nos revela qual é o estado real daquele processador. Se a máquina mental suportou a pressão, o resultado é a linguagem, o conflito resolvido na base do pensamento articulado e do diálogo mútuo. Mas, se o processador sofreu uma pane geral por causa de muito estresse ou da ação daquele vírus da inveja, o resultado é puramente físico, agressivo, uma evacuação motora de dor. E entender a nossa mente por meio dessa perspectiva matemática e altamente estruturada é algo transformador, porque substitui aquele nosso julgamento moral raso e apressado por uma empatia clínica extremamente profunda. Aquela agressividade cega e desmedida do trânsito, na verdade, pode ser só a prova visual, um tanto trágica, de uma máquina mental que perdeu, naquele instante exato, a capacidade vital de digerir a própria dor. E para encerrarmos esta nossa jornada estrutural de hoje, eu gostaria de deixar uma reflexão bem profunda no ar. A nossa sanidade diária depende diretamente de darmos tempo e silêncio para que a nossa função alfa possa trabalhar e digerir o caos. Mas pensemos por um instante no nosso ambiente digital de hoje. Se os nossos celulares disparam ondas gigantescas e contínuas de indignação bruta contra nós, numa velocidade absurdamente mais rápida do que conseguimos processar, será que o aumento da polarização extrema que estamos vendo não seria apenas uma falha moral das pessoas, mas sim o som coletivo dos nossos processadores mentais entrando em pane simultaneamente? Eu vou deixar essa equação rodando silenciosamente para que possamos refletir sobre isso. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui.